A Advocacia Geral da União e o Senado pediram a suspensão de liminar que determinou o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário. Sobre isso, nós conversamos agora com Karina Zucolotto, consultora jurídica da TV Justiça. Boa noite, Karina. Olá, Flávia. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, fundo eleitoral e fundo partidário são os grandes temas de hoje. Mas para antes da gente falar um pouquinho da decisão do juiz da 4ª Vara Civil Federal aqui do Distrito Federal, vamos entender um pouquinho o que é esse fundo eleitoral ou fundo de financiamento de campanha e o fundo partidário. Ambos são fundos criados e previstos na legislação eleitoral. No caso do fundo eleitoral ou fundo de financiamento às campanhas, tratam-se de recursos públicos destinados aos candidatos a mandatos eletivos para que eles possam levar as suas propostas até os seus eleitores, e aí é distribuído entre os candidatos. No caso do fundo partidário, tratam-se de recursos oriundos de multas ou penalidades aplicadas aos partidos políticos, recursos obtidos de dotações orçamentárias, de doações privadas, enfim, são recursos que visam o funcionamento dos partidos políticos. E nesse ano, somados o fundo partidário com o fundo eleitoral, existem aproximadamente 3 bilhões de reais, que para o juiz da 4ª Vara Federal aqui do Distrito Federal devem ser aplicados no combate à pandemia decorrente do coronavírus. Segundo o juiz, uma decisão de apenas 2 laudas, proferida em sede de tutela antecipada em uma ação popular proposta por um advogado do estado de São Paulo, ele entendeu que haviam motivos para que essa decisão fosse tomada. Então, ele argumentou que a pandemia é grave e alcança toda a humanidade, que essa crise econômica ela não é uma mera perspectiva, mas ela é algo real, concreto e não meramente uma perspectiva. São milhões de trabalhadores informais e autônomos que já experimentam os prejuízos trazidos, inclusive de naturezas alimentares para suas famílias e para eles mesmos, e que nessa crise econômica o fechamento do comércio gera, além da quebra, uma série de desempregos. Para o juiz, ele argumentou que manter incólume, intocáveis esses fundos, tanto eleitoral quanto partidário, representaria a violação de diversos princípios constitucionais, como o princípio da moralidade pública, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio princípios sociais do trabalho, da valorização do trabalho e da livre iniciativa, além de um objetivo fundamental da República, que é justamente a criação de uma sociedade solidária. Nesse sentido, determinou que houvesse o bloqueio desses valores para que os chefes do Poder Executivo pudessem utilizá-los no combate à pandemia causada pelo novo coronavírus. Como você disse, a Advocacia Geral da União interpôs recurso contra essa decisão, um pedido de suspensão de liminar, argumentando que a destinação desses valores está prevista nas hipóteses da lei e que, para modificar essa destinação, somente o Poder Legislativo poderia fazê-lo por meio de lei também, e que essa decisão do Poder Judiciário acabaria por violar um outro princípio constitucional, que é o princípio da independência e o da separação dos poderes. Estaria havendo, portanto, uma ingerência do Judiciário em assuntos que são da natureza do Poder Legislativo. Nesse mesmo sentido, também a mesa do Congresso Nacional interpôs recurso dizendo que não poderia haver essa ingerência, uma violação possível do princípio da separação dos poderes, e disse que os representantes do povo, tanto na Câmara como no Senado, estão discutindo os valores e a destinação desse fundo eleitoral e fundo partidário e que qualquer tipo de destinação sem o consentimento do Congresso Nacional representaria ainda uma violação ao princípio da segurança jurídica. Esses são os destaques de hoje. Flávia, com você. Muito obrigada.